Uma boa noite a todos. Estamos aqui diante da presença de Deus e queremos que você seja muito abençoado. Queremos que o poder de Deus se manifeste nas nossas vidas e que o Senhor venha falar com você. Você que está entrando agora, seja abençoado. E nós pedimos algo que é muito importante, que cada um que for entrar e está participando deste momento tão precioso diante da presença de Deus, pedimos que você se desligue das coisas que estão acontecendo dentro de casa ou aonde você estiver, que você pare agora. Não fique ali mexendo na cozinha ou conversando com uma pessoa. Fique ligado naquilo que Deus tem preparado para você nessa noite. Em nome de Jesus, nós confiamos em Deus. E sabemos que Ele tem algo especial para cada um de nós. Eu vou dizer que eu dependo dEle. Se não for Deus, nenhum homem tem poder de convencer outro ser humano. Nenhum homem tem poder de mudar a vida de outra pessoa. Mas o único que tem poder é Jesus Cristo de Nazaré. E nesta hora, eu queria trazer algo especial. Amém? Que Deus se manifeste de uma forma grandiosa. E todos aqueles que estão conosco nesta hora, participando, Deus te abençoe. Deus te fortaleça. Eu gostaria de cumprimentar, a minha amiga do coração, que nós temos orado com ela, até dado cobertura à apóstola do coração, a pastora Clotilde, lá de Fortaleza. Clotilde Braz, um abraço especial, sabe que nós te amamos muito, tu é muito linda do coração, Que Deus possa entrar e fortalecer e trazer algo, um renovo muito grande na sua vida. E cada pessoa que está conosco aqui, que Deus te abençoe. É um tempo difícil que nós estamos vivendo. É um tempo de batalha até mundial, batalha nacional, batalha nas nossas vidas. Mas em nome de Jesus, Deus venha fortalecer a sua vida. Agora, em nome de Jesus. Nós queremos convidá-lo, você, para estar lendo a palavra de Deus. E nós vamos iniciar este culto. O objetivo é louvar a Jesus. O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso e o Senhor te ama de uma forma especial. E é um privilégio nós podermos juntos estar aqui na presença de Deus. Amém? Então, eu gostaria de abrir a palavra de Deus e que você esteja comigo agora, abrindo em Salmos. Salmo 119. No Salmo 119 eu vou começar a partir do versículo 1. E eu gostaria que você estivesse acompanhando. Se você está em casa, mais uma vez eu peço, vocês que estão entrando agora, parem. Senta na sala, senta no quarto, aonde que é um lugar gostoso, recatado, que você pode ficar à vontade. E fica ligado para receber aquela palavra maravilhosa que Deus tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. No Salmo 119, nós recebemos o entendimento da seriedade e do presente que é a palavra de Deus. Em todo o Salmo 119 fala sobre a palavra de Deus. E aqui começando, bem-aventurados. Toda vez que você ver alguém falar bem-aventurados, você vai saber, felizes são os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus estatutos
e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade, andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos, de maneira que eu pudesse observar os teus decretos. Então vamos começar. Bem-aventurado, é feliz aquela pessoa que anda nos caminhos retos. É feliz aquela pessoa que guardam os estatutos do Senhor. Amém? Então, entendendo isso, eu preciso de conhecer os estatutos. Como que eu vou ser feliz? E como que eu vou andar nos caminhos retos do Senhor? Como que eu vou guardar os estatutos do Senhor se eu não conheço os estatutos? Se eu não conheço a sua vontade? Então, para que isso aconteça, é necessário eu conhecer a lei do Senhor. A lei do Senhor é o maior presente que Deus fez para trazer à vida do homem uma vida de paz e de alegria. Por quê? Se eu andar nos caminhos e nos estatutos do Senhor, eu serei feliz. O problema é que muitas vezes nós temos os nossos valores. E os nossos valores, os nossos princípios, eles são diferentes da lei do Senhor. E eu tenho possibilidade de optar, porque Deus trabalha com vidas. E Deus trabalha com livre-arbítrio. O Senhor não invade o ser humano. O Senhor não invade o nosso coração. Não. O Senhor, Ele é maravilhoso. Ele é Deus poderoso. E Ele ama, mas Ele não invade o ser humano. E Ele olha pro filho. Filho, você está fazendo tudo errado, meu filho. Eu te amo tanto. Vem pra cá. Ele diz, oxalá viesse. E se voltasse para os meus caminhos, porque se você voltasse para os meus caminhos, eu estaria te abençoando imensamente. Mas em vez de você aceitar os caminhos de Deus, você prefere andar nos seus caminhos. E quando você anda nos seus caminhos, meu filho, eu fico triste. Mesmo assim, eu sempre estarei com você. Mesmo assim, eu farei você tomar a sua decisão, porque o meu amor é muito intenso, porque eu te formei, porque eu te gerei e tu é meu. O Senhor nos ama tanto. Ele disse que é feliz todos aqueles que andam nos caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Nós vivemos numa época onde existe muita rebelião, muita independência. As pessoas não estão se agradando de andar na lei do Senhor e preferem andar em rebelião, em desobediência, independência, em vez de submeter à vontade do Pai. Porque quando eu me submeto à vontade do Pai, Ele vem, Ele me abençoa. E nós temos que nos voltar e buscar a vontade do Pai na nossa vida, em nome de Jesus. Aqui diz que felizes são aqueles que não praticam iniquidade. E quando a gente pensar, não pratico iniquidade, eu pratiquei um pecado e eu me arrependi. E se eu me arrependi, eu não vou praticar iniquidade. Porque a iniquidade é quando eu cometo um pecado e não me arrependo. Eu cometo outro pecado e eu não me arrependo. Eu cometo outro pecado e eu não me arrependo. E eu vou cauterizando a minha vida e eu não consigo mais ouvir a voz do Espírito, porque o pecado sobre pecado, pecado sobre pecado, pecado sobre pecado se torna iniquidade. Então ele diz, não pratique iniquidade. Se você praticar um pecado, confessa o seu pecado. Acerta os seus passos e os seus caminhos.
anda na lei do Senhor, porque você será feliz. É a maior alegria que o ser humano pode ter, é quando ele está na vontade do Senhor e ele anda nos caminhos do Senhor. É isso que nós precisamos na nossa vida. Amém? Então, aqui diz, no versículo 4, tu ordenastes os teus preceitos para que diligentemente os observássemos. Oxalá, tomara que os meus caminhos fossem dirigidos de maneira que pudesse observar os teus decretos. Oxalá que os meus caminhos fossem dirigidos pelos decretos do Senhor, pela vontade do Senhor na minha vida. E aqui diz, louvar-te-ei com um coração reto, enquanto aprender as tuas justas leis. As tuas justas leis. Olha, eu quero louvar o Senhor com o coração reto. Mas como que eu vou saber as leis do Senhor? Agora eu quero falar uma coisa. Aqui nós estamos entendendo que a lei do Senhor é boa, agradável e perfeita. Que a lei do Senhor, ela restaura a alma. A lei do Senhor é que tira, quando eu estou andando na verdade do Senhor, eu vivo em paz. Eu vivo em alegria, eu estou suprida nas minhas necessidades, a angústia, a opressão, o peso, ele sai, porque o Senhor conforta a minha alma, porque eu estou na lei e na vontade do Pai. Bem, eu posso aprender a louvar com o coração reto, quando eu ando na lei do Senhor. Amém. Agora nós vamos falar algo extremamente importante. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. Poucos dias atrás, eu fiquei sabendo de um pastor conhecido até nacionalmente, de uma determinada denominação, que tinha negado a fé. E esta pessoa, ela se afastou do evangelho e disse, eu não quero mais saber, eu não creio mais na Bíblia. Um pastor conhecido. E Deus, eu orei, Senhor, mas como que este homem se afastou desse jeito do evangelho? E eu pedi, Senhor, deixe-me ver um vídeo deste homem. E eu comecei a abrir, e um único vídeo eu abri deste homem. E neste vídeo ele falava da injustiça da terra. Ele mostrou figuras de pessoas extremamente pobres na África, como com esqueletos, crianças doentes, pessoas passando fome, animais sendo mortos, tristezas horríveis. E este pastor, ele disse, que triste essa situação. E o Espírito de Deus me disse, este pastor afastou do evangelho, porque ele não se firmou nos princípios e nos fundamentos da palavra de Deus. E todos nós podemos nos afastar se nós não tivermos fundamentados nas leis e naquilo que Deus estabeleceu. A primeira coisa que o homem precisa de saber, que ele é pecador, que ele é falho, e que o destino da raça humana é o inferno. Nós já nascemos por causa do pecado de Adão, e por causa dos nossos pecados, na verdade, nós já nascemos condenados. A única coisa que nós merecemos na nossa vida é inferno. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o pecado nos leva à destruição. E nós deveríamos ir todos para um lugar chamado inferno. Este é o destino da raça humana. E eu creio que esse pastor não estava entendendo determinadas coisas. Quando o homem pecou e o homem se afastou da voz de Deus e da vontade de Deus,
quando ele se afastou da vontade de Deus e da lei estabelecida pelo Senhor, ele entregou o planeta que ele tinha nas suas mãos. Porque Deus disse para o homem que o homem deveria governar o planeta, cuidar do planeta. E todas as responsabilidades do planeta estavam nas mãos do homem. Todas as responsabilidades estavam na mão dos homens. E o homem entregou. Entregou de mão beijada, entregou para Satanás e os seus demônios caídos. Aí este pastor que se afastou do evangelho, eu pensei, ele não tem os fundamentos. E ele permitiu com que Satanás colocasse coisas no seu pensamento e na sua vida, que ele não sabia discernir os fatos. Ele não entendeu que toda desgraça da terra, que toda catástrofe, que a morte dos animais, de que todos os intempéries, tufões e terremotos e todas as coisas que estão acontecendo no nosso planeta, a fome, a desgraça e todas as guerras não vêm de Deus. A culpa não está em Deus. A culpa está no homem que entregou o direito de governar a terra para Satanás. E Satanás é o causador da desgraça. E quando eu vi aquele vídeo daquele pastor, eu falei, Senhor, como que uma pessoa que estudou teologia, que conhece de Gênesis e Apocalipse, que fala tantas coisas, e falava dos teólogos ao redor da caminhada da história humana, com tanto conhecimento, não tem o entendimento básico e dos fundamentos. Eu quero dizer para você, o nosso papel é que nós temos que conhecer o básico da palavra. Os fundamentos são imutáveis. Eles não se modificam. Aquilo que Deus falou, a palavra de Deus diz, eu, o Senhor, não mudo. Mas quem muda somos nós. Nós somos os falhos e os pecadores. E eu queria dizer, um bom fundamento é indispensável para uma vida cristã saudável. Eu pequei? Eu não vou culpar o meu pai. Eu não vou pecar porque eu nasci numa família difícil e a minha mãe não deu o amor que eu precisava. Não, eu pequei. Mesmo se eu tive uma história difícil, como todos nós viemos de uma história difícil, cada um de uma forma diferente. Ninguém veio com tudo lindo, perfeito e maravilhoso porque somos falhos, porque somos pecadores. Mas mesmo que eu sofri, mesmo que eu passei por tantas desgraças e dificuldades na minha história, eu tenho algo para dizer. Eu posso, a partir de agora, ir numa nova direção e entregar a minha vida, e entregar o meu passado e pedir, Senhor, restaura a minha história. Mas o que eu não posso fazer é ficar magoado, decepcionado com Deus, porque não é culpa de Deus. A culpa é minha, porque eu sou falho, porque eu sou pecador. Então eu fiquei pensando, este pastor estava transformando as coisas. Este pastor estava mudando as coisas, jogando em cima de Deus a culpa, que não é Deus que tem culpa, que somos nós mesmos. E eu creio que essa mágoa cresceu dentro dele. Porque quando eu orei, eu pedi, Deus, me mostra o que está por trás. Por que este homem abandonou a fé e diz que não crê mais na Bíblia? E Deus me mostrou exatamente esse vídeo. Que eu vi que ele estava mostrando uma visão distorcida da verdade de Deus. E aquilo estava dentro do coração do homem. Eu quero dizer, toda teologia
que nós estudarmos. Tem gente que pensa, se eu estudar teologia, se eu conhecer, se eu tiver entendimento, se eu conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e eu souber tudo de cor, a minha vida vai ser transformada. Se for mediante a ação completa e perfeita do poder do Espírito Santo, não precisa da Bíblia inteira, basta uma palavra de Deus e a minha vida será transformada. Não é intelecto, não é conhecimento, não é teologia que transforma vidas. É a minha experiência pessoal, o gerar de Deus na minha vida. Porque Deus gera o novo nascimento e eu me torno uma nova criatura. Amém? Entendeu? Então, nós precisamos, depois de convertidos, nos canalizar a nossa vida no entendimento dos fundamentos da palavra. Porque um bom fundamento é indispensável para uma vida cristã saudável. E eu creio que todos nós ansiamos por ter uma vida cristã saudável. Amém? Bem, cada cristão precisa, na verdade, aprender, compreender, praticar e guardar como imutável dentro do coração as leis de Deus. Todo o Salmo 119, ele fala a respeito da lei do Senhor. E sabe que são 176 versículos no Salmo 119. Nós temos muitas orientações sobre o Senhor. A tua palavra é eterna. Ela está firmada no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Tu firmaste a terra e firme ela permanece. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os caminhos do Senhor são retos e alegram o coração. Por que vem a tristeza? Por que vem a angústia? Por que vem a solidão? Porque eu me afasto da lei do Senhor e da sua presença. Bem, Esdras, no capítulo 3, no versículo 6, 10 e 13, nós temos um entendimento. Eu vou ler Esdras 3:6. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não haviam sido lançados os alicerces do templo. Ofereciam holocaustos, mas não existia alicerce. Nós precisamos ter alicerce na nossa vida cristã. Se eu tiver alicerce e fundamentos na vida cristã, eu nunca vou me afastar do Senhor. A gente tem que dar testemunho da nossa vida. Eu digo, eu não sou uma pessoa perfeita, como ninguém é perfeito, mas aconteceu uma coisa extraordinária na minha vida. Quando me converti depois entre 10 e 12 anos, eu aceitei a Jesus, entreguei meu coração a Jesus. Uma coisa aconteceu, eu preciso de Deus, eu preciso de buscar uma igreja. E Deus me levou para uma igreja. E quando eu entrei naquela igreja, eu fiz uma aliança com aquela igreja. E eu estive ali até Deus direcionar, mas eu estive ali todos os cultos, não importasse o que fosse, a dificuldade que fosse, o problema que fosse, eu estava lá. Eu não faltava, porque eu sabia que naquele lugar eu teria o alimento suficiente para me trazer força para suportar os intempéries da vida. Isso nós temos que ter. Agora no versículo 10 de Esdras 3 diz: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, trajando suas vestes, apresentavam
com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo a ordem de Davi, rei de Israel. Eles começaram oferecendo holocaustos. E eles não tinham fundamentos, mas depois eles lançaram os alicerces e eles permaneceram em adoração, trajando vestes sacerdotais. E é exatamente o que nós precisamos. Vestir vestes específicas para adorar. E para isso nós precisamos estar com vestiduras brancas. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E o Senhor restaura a nossa vida. A Bíblia fala no versículo 12: muitos, porém, dos sacerdotes e dos levitas, e dos chefes das casas paternas, os idosos, que tinham visto a primeira casa, choravam em altas vozes, quando à sua vista foi lançado o fundamento desta casa. Também muitos gritavam de júbilo. Por quê? Porque existe uma alegria quando nós conhecemos o Senhor e nós temos os fundamentos da palavra de Deus estabelecidas no nosso coração. De maneira que não podia o povo distinguir as vozes do júbilo das vozes do choro do povo, porque o povo bradava em altas vozes, que o som se ouvia de muito longe. Será que quando nós estabelecemos fundamentos na nossa vida e na igreja do Senhor, nós estamos tão ligados no Senhor que nós vamos chorar de alegria e vamos gritar de júbilo, como eles fizeram naquela época? Olha, eu digo, é algo extraordinário. Em 2 Timóteo 2,19 diz assim: todavia, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Nós precisamos ter os fundamentos estabelecidos na nossa vida. O maior de todos os fundamentos é a pedra angular. Jesus é a grande rocha, a pedra angular de esquina, aquela aonde está alicerçado a igreja. Ele é o maior de todos os fundamentos. E nós temos que ter ele como Salvador e Senhor. Muitos querem Jesus como Salvador. Eu não quero ir para o inferno, eu creio em Jesus, Ele é o meu Salvador. Mas se Jesus não for o Senhor, Ele não será Salvador. Ou Jesus é o nosso Senhor, ou Ele não é o meu Salvador. Porque quando Jesus se torna Senhor da minha vida, Ele será o meu Salvador. Porque Ele tem que ser aquele que comanda. Na verdade, nós todos escravos do pecado, escravos e filhos do diabo através do poder da mentira, nos tornamos filhos do diabo. E somos então escravos. A Bíblia diz que nós somos escravos do pecado. Jesus pagou o preço. E Ele foi lá e deu a minha carta de alforria, de libertação. E Ele pagou o preço, me comprou escravo. E nós agora nos tornamos escravos de Cristo. Nós éramos escravos do pecado. Agora nós não somos mais escravos do pecado. Agora nós somos escravos de Cristo. E se somos escravos de Cristo, porque Ele tem todo o direito. Mas Ele é um rei tão idôneo e maravilhoso, tão amoroso, que Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá a carta de alforria. Ele nos liberta do pecado. Mas Ele diz: se você quiser me seguir, se você não quiser me seguir, eu vou dar autorização para você fazer o que você quiser.
Mas se nós andarmos na nossa vontade e nos nossos caminhos, sabe o que vai acontecer? Nós não seremos filhos de Deus. Porque se nós andarmos na nossa vontade, nós iremos negar o sacrifício, rejeitar tudo que Ele fez e nos tornaremos automaticamente, novamente, filhos do diabo e escravos do pecado. Porque só existe uma coisa nessa terra: ou eu sou filho de Deus, ou eu sou filho do diabo. Não existe aqueles que dizem: eu estou em cima do muro, eu sou um pouco de Deus e um pouco do diabo. Eu quero viver com Deus, mas eu aceito também as coisas das trevas. Não, eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que negar meus sonhos, eu tenho que negar os meus projetos, eu tenho que negar a minha história, eu tenho que negar a minha vida, e eu preciso sim me voltar para Deus, porque Ele é meu Senhor, o dono da minha vida. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 até o 4, eu peço para você estar acompanhando. Diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu fico pensando, como que um ser humano não enxerga o que significa graça e rejeita a Deus e prefere o mal e a escravidão e a tortura e a miséria e a opressão e a maldade e o pecado e os vícios que escravizam, que destroem o ser humano. E ele diz no versículo 2: e o que de mim ouvistes, de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. A palavra de Deus diz que nós estamos cercadas de muitas testemunhas. E eu vou dizer, nós estamos cercados, todos nós seres humanos nos tornamos testemunhas. Ou eu sou testemunha daquele poder de Jesus Cristo e a minha vida manifesta Jesus. Ou eu sou testemunha que eu escolhi o pecado e as consequências do meu pecado estão expostas. E eu vejo a desgraça do homem quando ele escolhe viver no vício e no pecado. Nós estamos cercados de testemunhas e nós vemos a testemunha daqueles que servem a Jesus. E aí ele diz: transmite isto que você viste e este testemunho a homens fiéis. O que mais Deus está querendo é que nos tornemos homens fiéis a Deus. No versículo 3 diz: sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. No momento que eu fui comprado, eu era escravo, ele pagou direito à minha liberdade, e eu passei a me tornar escravo de Jesus Cristo, e agora ele me coloca um projeto, e ele diz: você será o meu soldado. Você será o meu soldado. E aí ele diz: você vai sofrer, você está disposto a sofrer comigo quando você entrar na guerra? Você está disposto a andar comigo e viver comigo mesmo nos momentos de dificuldades, de intempéries e de perdas? Eu digo, nós temos que nos entregar totalmente a Jesus. Nós temos que nos entregar ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E falar: Senhor, eu quero ser o seu soldado. E eu estou disposto a qualquer coisa, até morrer pelo Senhor. Você está disposto a qualquer coisa? E se você tiver que perder sua mãe, perder o seu pai,
perdeu os seus parentes, os seus amores, o seu maior amor, os seus filhos, a sua filha, todos da tua família por amor de mim, você deixaria tudo por amor de mim? Você deixaria a sua própria vida, os seus projetos e os seus sonhos por amor de mim? Eu digo que nós devemos entender o nível de entrega que Jesus Cristo fez. Porque Ele sendo Deus, a gente não tem noção. A gente não tem noção da grandiosidade do próprio Deus. Ele criou os céus. Até o nosso planeta é tão grande, nós somos miseráveis e minúsculos. Nós somos um ponto num planeta que a gente nem conhece todo. Nós muitas vezes permanecemos só numa cidade e nem conhecemos as cidades vizinhas. Nós nem conhecemos, e o homem nem conhece todos os animais, nem todos os peixes e os seres que estão debaixo das águas. Até hoje o homem ainda descobre seres que ainda ele não conhecia. Deus sabe todos os nomes de todos os seres. E Ele conhece não só o nome dos seres. Deus conhece o nome de cada folha. Deus conhece das folhas das árvores, Ele conhece cada árvore. O Senhor conhece cada formiga, uma por uma. E toda a história da vida da formiga, Ele sabe. Ele conhece todos os animais da terra e todos os seres humanos. Ele conhece você. E Ele sabe o que está dentro de você. Ele sabe aquilo que você não sabe a respeito de você. Ele sabe se está começando a desenvolver no seu corpo um câncer, uma ferida, ou uma mágoa, ou se tem alguma coisa. Ele conhece. Que Deus é esse? Que Ele conhece todas as coisas e Ele criou os céus. Ele criou todas as estrelas. E todas as estrelas, Ele sabe quando foi gerada e criada, o tempo de vida e tudo o que aconteceu com essas estrelas. Nós nem sabemos as estrelas, se nós precisamos de anos e anos luz para andar, para chegar até essas estrelas. E Deus sabe tudo, tudo, tudo. Porque é fantástico. E mesmo assim, Ele se preocupa com cada um de nós. Figuras, pessoas pequenas. Mas nós geramos dentro de nós um sentimento muito grande de orgulho, de superioridade, de independência, que veio de Satanás. E nós temos que nos tornar humildes e reconhecermos a sua grandeza. Imagina o que Deus, o que criou os céus para Ele, a terra, o planeta Terra é um ponto no espaço e nada. E Ele amou de tal forma essa criatura que Ele criou, a sua imagem e semelhança. A Bíblia diz que Ele se humilhou e Ele diminuiu. E sabe o que Ele fez? Nós não temos condições com o olho nu de enxergar. Mas Ele se tornou um pequeno espermatozoide. E Ele fecundou um óvulo de mulher. E o óvulo também é tão pequeno. E a partir dali Ele se fez homem. E Ele permitiu com que aquela mulher ficasse com Ele no ventre por 9 meses. E Ele nasceu na terra em forma de bebê. Às vezes eu fico pensando, é tão grandioso o que Jesus fez, dele ter se tornado homem, mas quando ele fecundou aquele óvulo, ele transformou aquele óvulo num óvulo perfeito. Ele arrancou daquele óvulo a semente do mal, e quando ele nasceu na terra, ele nasceu como homem perfeito. E como homem perfeito, ele se tornou fiel. Ele andava pela terra olhando com amor e com tristeza. E ele via o tempo todo todas as coisas. E ele conhecia o que estava no coração de cada pessoa. Porque ele sabe quem é cada pessoa. Ele conhece você e ele me conhece pelo nome. Porque ele é Deus.
E ele, como homem, ele andou na terra e foi tentado de todas as formas. Em nenhum momento ele cedeu. E a Bíblia diz que ele se tornou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós não tínhamos mais solução. Nós iríamos para a eternidade, para as trevas e para o inferno. E por causa dele, ele pagou o preço de conquista para me resgatar do inferno. E me deu esperança para eu poder voltar para a eternidade e me tornar uma nova criatura. Aqui diz, nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida. E às vezes nós não estamos entendendo a quem nós servimos. O que ele fez por mim para me tornar um outro ser. Resgatada do inferno, mesmo com um coração mau, porque somos maus. Ele veio para me resgatar e me dar a eternidade. E ele nos dá ainda o direito que não teríamos de nos tornarmos soldados de Cristo. E ele diz aqui, alguém que é soldado em qualquer exército não pode se embaraçar com as coisas dessa terra. O que está te preocupando? Quais as situações que você está se embaraçando e se misturando nessa terra? Se volta para Jesus. Porque Jesus é maravilhoso, Ele é Deus. Ele nos ama acima de todas as coisas. E Ele fez de tudo só para você, só para mim, resgatar e dar o direito à eternidade. Então vamos ver. Nós estamos falando que bem-aventurados os que trilham caminhos retos. E aqueles que andam na lei do Senhor. Amém? Que andam na lei do Senhor. Para eu andar na lei do Senhor, eu preciso conhecer a lei do Senhor. Para que isso aconteça, eu preciso de gerar os fundamentos. Então, a base, o que são os fundamentos? É a base dos meus conceitos, dos meus valores, a base, o alicerce, a fundação. Na verdade, esta é a primeira etapa para que se construa um edifício, a construção do alicerce. Porque tem pessoas que estão construindo o seu edifício em cima da areia, porque não colocam o alicerce nem os fundamentos que Deus estabeleceu. E por isso, a qualquer momento vai vir um ventozinho de leve, vai jogar, e muitos se afastaram e podem se afastar. Então eu quero dizer, quanto mais firme e sólida for a fundação, esta suportará mais os intempéries e será uma construção sólida e firme que poderá ser colocada sobre aquele lugar. Bem, esta construção precisa ser firme. Bem, construímos para quê? Nós construímos na verdade, a fundação com o objetivo de sustentar um edifício que vai ser colocado em cima dele. Pois fundamentos fracos ou mal construídos podem até comprometer toda a edificação, mesmo que eu construa um prédio de 15 andares, lindo, maravilhoso, com os melhores azulejos, com os melhores tipos de madeiras e decorações e de arquitetônica, e lindos. Se não tiver fundamentos, a qualquer momento o prédio pode desabar. Igreja do Senhor, se preocupe em construir os fundamentos. Não saia dos fundamentos da palavra de Deus. A base, Jesus é a rocha, a fé,
Nós temos que estar solidificado na palavra. A lei do Senhor é perfeita. Temos que conhecer a lei. Leia a lei. Conheça os 10 mandamentos. Se eu perguntar, você sabe todos os 10 mandamentos agora? Você já decorou os 10 mandamentos e sabe qual é a lei de Deus? Quantos de nós sabem quais são os 10 mandamentos de cor? É o básico, é o mínimo que nós precisamos saber. Para quê? Para nós não cairmos nas armadilhas das trevas e de Satanás. Vamos ter esse entendimento. Nós temos que formar os fundamentos. E quantos que começaram na vida cristã e não se preocuparam com esses fundamentos? E começaram a querer ser líderes poderosos, e começaram a ser grandes evangelistas, grandes adoradores, mas ali não tinha sido tratado o coração. Não conhecia humildade. E tinha ainda, pode ter ainda no coração um sentimento de ser grande, de ser poderoso, de ser astro, conhecido. Se isso estiver no seu coração, não queira de forma alguma fazer nada, porque aquele que conhece a Deus, ele sabe que ele é miserável, pobre e nada é. E se Deus quiser fazer, ele vai fazer com aquele que nada é. Se nós começarmos a andar pela história da Bíblia, nós vemos tantos servos de Deus que receberam uma tarefa. E quando receberam essa tarefa, vamos começar. Moisés, ele recebeu uma tarefa maravilhosa de libertar o povo do Egito, de tirá-los da escravidão. E a primeira coisa que Moisés falou: pequenino homem que eu sou, eu nem sei falar. Como que eu vou lá? Eu já perdi, já estou tantos anos longe daquele lugar. Eu nem saberia o que fazer. Esta é a qualificação que Deus quer para um servo ser usado por Deus. Saber que nada é. Porque se você pensar, nossa, eu estou cheio de dons e de talentos, eu sou capaz. Quando Deus te der uma ordem, você não vai ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir a sua vontade. Porque você acha que você pode se equiparar a Deus. Quando souber que nada é, você vai pensar, pode ser que eu tenha uma boa ideia, mas a ideia de Deus é superior. Eu dependo totalmente dele. Um dos fundamentos é a humildade. Um dos fundamentos é saber que Deus é e eu nada sou. Base. Saber que eu não tenho que depender da minha força nem da força do meu braço. Eu preciso de depender totalmente do Senhor e da sua graça. Porque quanto mais errado eu sou, Deus vai me escolher. Aqueles que muitos são não são escolhidos, mas aqueles que são falhos e pecadores, esses serão usados pelo Senhor. Os fundamentos bíblicos são conjuntos de ensinamentos básicos, verdades fundamentais, as quais nós precisamos apoiar a minha vida, a nossa vida. Eu quero dizer que se não for esses fundamentos, a gente se afasta de Deus. Quando a gente tem entendimento, eu sou falho, eu sou pecador, Deus é Deus Todo-Poderoso. Quando eu tenho entendimento, eu erro e eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Eu preciso e dependo totalmente da graça de Cristo e nada sou. E às vezes Deus permite a gente passar por dificuldades mesmo. E nos leva numa situação sem saída. Só com um objetivo. Com um objetivo. Que eu aprenda a depender dele. Se num exército existe um comandante, os soldados, não importa o que eles acham, o que eles pensam, todos os soldados daquele exército precisam de seguir as ordens total do comandante.
Mas se os soldados, cada um que resolve fazer aquilo que ele deseja fazer, o exército vai perder a guerra. Porque o soldado não tem a capacidade de percepção e não está ali arquitetando um projeto estabelecido pelo comandante, pelo general, por aquele que está com o mapa e as estratégias de conquista. E ele diz, este soldado vai ficar neste ponto. E o soldado vira e diz, eu não quero ficar nesse lugar, eu vou para o outro lugar. Ele não faz parte daquele exército. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que morrer para nascer. Nós precisamos de morrer. Nós precisamos ter os fundamentos. Pecado precisa de ser confessado. Se você não confessou todos os seus pecados, eu digo, você precisa de se arrepender. Nós não podemos nos justificar dos nossos pecados. Nós temos que saber, eu decidi cometer este pecado. E eu preciso do sangue de Jesus e da graça para me suportar e vencer nesta vida. São fundamentos. Fundamentos. E todos são falhos. Eu já vi pessoas que são falhas. E se converteram, mas vieram de uma situação deplorável, pecadora, e se converteu. E ali, quando ele se converteu e entregou a sua vida para Jesus, começou a olhar para os outros pecadores. E começou a julgar os outros pecadores, como se os outros fossem piores. Sendo que o seu pecado, às vezes, foi pior do que os outros. Mas esse espírito de julgamento e de crítica veio do inferno. E isso acontece porque eu ainda não entendi quem eu sou e de onde eu vim. E que eu preciso de amar. E que da mesma forma que Jesus Cristo perdoa a mim pelos erros terríveis que eu cometi, Ele veio para perdoar cada um de nós. Igreja é um lugar lindo, aonde todos estão juntos, pecadores falhos, errando e lutando para vencer e alcançar a santidade em Jesus. E o propósito é que ferro com ferro se afia. E um ajuda o outro a vencer as suas batalhas internas. E assim, com um corpo bem ajustado, nós poderemos todos vencermos. Se nós amarmos uns aos outros e lutarmos uns pelos outros e pensarmos a vitória do meu irmão é a minha vitória, o sucesso do meu irmão é o meu sucesso. Assim, Deus fará grandes coisas na minha vida. Os fundamentos, eles são absolutos. E uma coisa que é importante, eles não mudam o tempo. Nós precisamos aprender os fundamentos da palavra de Deus e segurá-los no coração agora e para sempre. E não podemos permitir que esses fundamentos sejam arrancados e nós mudemos os nossos conceitos com este mundo que muda o tempo todo. Por isso que ele diz, procura apresentar-te a Deus. Ele diz que nós temos que nos apresentar ao Senhor. E ele diz também que nós precisamos nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Sabe por quê? Ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente precisa ser amadurecida e renovada, passo a passo, dia após dia, pela palavra de Deus, na ação do Espírito Santo. Se nós não tivermos crescendo e aprendendo dia após dia, mais conhecimento e revelação da palavra de Deus, nós vamos parar de sermos transformados, estarmos
lutarmos contra os princípios desse mundo e vamos começar a aceitar este mundo como comum, como normal, como os pecados que o ser humano pode pecar. Quando você é transformado na renovação da vossa mente e você se apresenta todos os dias como sacrifício, você vai sendo transformado, aprimorado e se tornando cada vez mais solidificado naquilo que foi estabelecido, que é a palavra viva de Deus, e essa palavra é escrita na tábua do meu coração. E eu sou uma nova criatura. Eu quero dizer, os fundamentos precisam ser aprendidos, memorizados, estudados, fundamentados. E sempre nós precisamos que esses princípios básicos estabelecidos precisam ser lembrados sempre. E eu preciso de renovar a minha mente dia após dia na palavra de Deus. E em João 14, no versículo 1, diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Por que meu coração se turba? Por que eu fico abalado, desestruturado, com sentimentos de raiva, de ira, de tristeza, de mágoa, de frustração? Eu estou permitindo que o meu coração se turbe porque eu não estou solidificado totalmente no Senhor. Vamos nos fundamentar. Vamos estar firme na rocha que é Jesus Cristo. Não vamos sair dos fundamentos. A palavra de Deus que a fé, ela vai crescer à medida que eu conheço os fundamentos e solidifico a minha vida em Cristo Jesus. Aleluia! Outra coisa, ninguém pode lançar outro fundamento que não seja aquele que foi estabelecido pelo Senhor. Muitos se perderam, até muitos saíram da doutrina bíblica e entraram em filosofias vãs, em doutrinas de demônios, em falsas doutrinas, criaram seitas, religiões falsas, porque apresentaram outro fundamento que não seja o único fundamento estabelecido. Jesus é a rocha e nós somos pedrinhas que somos colocados em cima, e o Senhor construiu a igreja somos nós que somos pedras vivas, estabelecemos e construído um edifício maravilhoso. Este edifício, ele foi criado com o objetivo de estabelecer os princípios e resgatar vidas. Princípios básicos do fundamento. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Não mediante obras, não mediante esforço humano, não porque eu sou bom. O homem é mau, o homem é pecador, o homem precisa de se arrepender, o homem precisa de se converter, o homem precisa de deixar os seus caminhos, o homem precisa de se voltar para Cristo. O homem precisa de deixar os seus caminhos. O homem precisa de deixar os seus caminhos e se voltar para fazer e cumprir a vontade do Pai. O homem tem que aprender a obedecer. Outro fundamento, eu sei, o planeta Terra não está nas mãos dos homens. O príncipe deste mundo é Satanás, e as coisas graves e horríveis que acontecem, as coisas que estão ao nosso redor, as filosofias, os mitos, as festas, a cultura, toda ela foi fundamentada e baseada nas formações satânicas. Então, os fundamentos, eu tenho que saber que eu tenho um inimigo. Eu não posso ser amiga do meu inimigo, que meu inimigo vai me matar. Eu tenho que saber que eu vou lutar contra as trevas. E eu tenho que tomar a posição de andar na lei, porque a lei, ela me protege do mal. Se eu estiver debaixo da lei de Cristo, Satanás não
não tem acesso à minha vida. Se eu desobedecer e andar nos caminhos errados, eu serei sim pega pelas trevas e eu terei consequências dos meus erros e das minhas falhas. Isso são fundamentos. Base. Eu tenho que entender que a lei é necessária. Eu vejo uma rebelião no mundo. E as pessoas dizem, Deus entende tudo, nós podemos fazer o que nós quisermos, porque Deus só é amor. Deus é amor, mas Deus é lei. Deus é amor, mas Deus é justiça. Mas por que Deus é justiça? Porque quando Deus estabeleceu a lei, não foi para condenar o homem. Quando Deus estabeleceu a lei, Deus estabeleceu para proteger o homem, porque o planeta agora tem um príncipe chamado Satanás e está lotado de demônios que desejam me prender e me levar para o inferno. Se eu tiver protegido pela lei de Cristo, eu não terei acesso, Satanás não terá acesso à minha vida. As coisas que acontecem na terra não são culpa de Deus, mas é de Satanás, porque o homem entregou o direito para ele. Fundamentos. Esses fundamentos têm que estar estabelecidos dentro do meu coração. Se eu tiver os fundamentos, eu nunca vou me afastar. Eu dei um exemplo de um único pastor. Um homem conhecedor, nossa, que conhece muito a letra, mas com certeza não teve experiência profunda com Deus. Porque não era a mente. Às vezes uma pessoa iletrada, que nem estudou, que mora num lugar isolado, mas conheceu a Jesus e teve uma experiência profunda. Ele é maior do que aquele que conhece toda a teologia e toda a filosofia. Porque o que Deus quer não é que eu conheça, é que eu seja. Não é que eu saiba sobre a teologia, mas que eu viva Jesus dentro de mim. A Bíblia diz que um dos fundamentos é o homem pecador se arrepende. E quando ele se arrepende, ele se entrega a Jesus. E quando ele se entrega a Jesus, ele se torna filho de Deus. A Bíblia diz que o meu espírito é regenerado e eu nasci de novo. E quando eu nasci de novo, eu me tornei uma nova criatura. E a partir de agora, eu vou sendo trabalhado, restaurado, passo a passo, com um objetivo fantástico e maravilhoso. O objetivo de Deus é que todos nós nos tornemos semelhantes a Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o plano de Deus. Você já é igual a Jesus? Você tem os fundamentos estabelecidos? Ou qualquer coisa que acontece, você se revolta? E diz, Deus fez isso para mim. Por que Deus me pôs essa família? Por que Deus me deu isso e aquilo? Por que eu passei por aquilo? Nós só somos barro. Falhos. Dominados pelas trevas. Todas as famílias são falhas. E Jesus morreu por todas. Se eu tivesse fundamento, eu nunca vou ficar revoltado com Deus. Nunca. Nunca. Eu preciso de ter a base. Base do que significa a Bíblia. A palavra viva de Deus. Amém? Vocês estão entendendo o que Deus está trazendo no dia de hoje para todos nós? E eu quero pedir a você que você esteja estabelecido na sua vida. Comece a procurar quais são os verdadeiros fundamentos e que esses fundamentos possam entrar e solidificar dentro do seu coração e serão imutáveis e nunca vou abandoná-los, porque é a única forma
porque Ele é Deus. É a única forma de eu chegar a Cristo Jesus. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Se você hoje, depois de ouvir tudo isso, você está ouvindo e você começou a pensar: oh Deus, me explica, Deus, eu ainda não tenho esses fundamentos. Eu trouxe vários, tem muitos fundamentos estabelecidos, está na palavra. Então eu preciso de conhecer a palavra, conhecer não a letra, mas a palavra viva, mediante a ação do Espírito Santo no meu interior. Porque em João, no capítulo 14, versículo 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe, nem se atemorize o vosso coração. Aqui está dizendo que se eu leio a letra, não existe entendimento nem revelação. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode compreendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas pela ação do Espírito Santo, Ele vai ensinar no meu espírito a verdade de Deus. A palavra será escrita, porque é o Espírito que me ensina. Quando eu estou ligado ao Espírito, eu recebo. Quando eu tenho outras coisas, crítica, julgamento, interpretações humanas e outras coisas mais, o Espírito não tem acesso ao meu coração e eu não aprendo nada. Quando eu estou, a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Se eu não tiver com o coração aberto, Ele sabe, eu não posso enganar a Deus, eu posso enganar a mim mesmo, posso enganar as pessoas, mas a Deus eu não posso enganar. Então, quando eu estou aberto, o Espírito Santo vai estar entrando no meu coração e vai me ensinar as verdades bíblicas, os fundamentos imutáveis. É quando eu começo a passar pelas batalhas, o Espírito Santo vai me trazer aqueles fundamentos, porque ele já está no meu coração e eu vou ter percepção, isso está certo, isso está errado. E por causa disso, eu não vou cair e não vou me afastar. A letra mata, mas o Espírito é que vivifica. É o Espírito que me ensina. E a palavra de Deus diz também em João, no capítulo 16, no versículo 13. Diz: mas quando vier o Espírito da verdade. Você tem mentira escondida? Você tem pecado que nunca contou para ninguém? E você se faz de verdadeiro e você nunca se arrependeu? É a hora de se arrepender. Porque se você não se arrependeu ainda, Satanás tem a sua vida. O Espírito da verdade não pode agir nem ensinar todas as coisas no seu coração. E no versículo 13 diz: mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e Ele vos anunciará o que há de vir. Até os fatos corriqueiros da vida e as coisas que vão acontecer. O Espírito Santo, se eu estiver ligado nele, eu terei revelações na minha vida. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. No versículo 8 diz assim: quando o Espírito Santo, quando ele vier, é ele que convencerá o mundo do pecado, da justiça
e do juízo. Os fundamentos. Isto é algo, vamos entrar em profundezas de Deus. Eu quero conhecer todas as coisas de Deus. Estes fundamentos são a base. E estes fundamentos você pode andar verdadeiramente nas profundidades do Evangelho de Jesus Cristo. Então eu vou pedir para você fechar os seus olhos agora. E ora ao Senhor e pede: Senhor, fala comigo. Eu quero me arrepender dos meus pecados agora. E eu quero que o Senhor mude os meus fundamentos. Eu quero que o Senhor, o Espírito Santo, me convença do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero que o Espírito Santo me guie a toda a verdade. Eu quero que o Espírito Santo me ensine os fundamentos da palavra de Deus. E o Senhor vai gerar isso dentro do meu coração. Eu nunca vou abandonar. E eu estarei lembrando de tudo quanto o Senhor me ensinou na hora que eu precisar. Oh, Jesus, a base, o fundamento. Vem, Espírito, e entra em mim. Vem e revele quem sou. Eu sou pecador, sou falho. Eu quero sim eu quero sim estabelecer os fundamentos da palavra do Senhor. O Espírito Santo vem, vem e entra em mim e me leva de dimensões elevadas e leva dimensões espirituais. Vem, Espírito, vem, revela toda a falha do meu ser. Vem, Espírito,
minha vida vai estar em cima da rocha, que é Cristo. Os fundamentos são imutáveis, Senhor. Eu quero estabelecer o Senhor em mim. Oh, amém, Espírito Santo, habita em mim, ensina e lembra o que ensinaste e gera o convencimento do meu erro, da minha falha, do meu pecado, para eu me curvar diante de ti. Eu recebo o teu perdão, a tua cura e libertação. Vem, eu recebo teu perdão e eu faço uma aliança eterna com o Senhor Jesus, meu Senhor. Oh, aroma ao seu coração. Ouve Jesus em mim. Senhor, transforma a nossa vida. Senhor, nós necessitamos de Ti. Senhor, forma os verdadeiros fundamentos, que eles sejam imutáveis e que nenhuma circunstância, falha, luta, dificuldade vai abalar as estruturas da minha vida cristã e me fará sair destes fundamentos e de Ti, que é o meu Senhor e o meu Salvador. Obrigada, Jesus, porque o que o Senhor fizeste na cruz, o Senhor me compraste por sangue, o Senhor me deu a eternidade. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Jesus. Agora eu vou convidar você a fazer uma oração, porque nós necessitamos de Jesus. Em nome de Jesus, fala assim: meu Pai, eu reconheço que Tu és Deus. Eu reconheço que Tu és Senhor, que Tu és dono dos céus e da terra, de todas as coisas. E o Senhor nos escolhestes para nos tornarmos filhos. Por isso eu me coloco diante de Ti e me arrependo dos meus erros, das minhas falhas e dos meus pecados. E eu Te peço agora, vem, Senhor, me aceita como filho. Me aceita, Senhor, em nome de Jesus. Eu Te peço, perdoa os meus erros e os meus pecados. Eu reconheço as minhas falhas. Não permite que eu seja julgador, crítico, nem maldoso, vingativo. Senhor, eu me arrependo. Eu quero saber que eu sou o maior de todos os pecadores. A Tua graça veio sobre mim e a Tua graça trouxe sobre a minha vida a eternidade. E eu recebo essa eternidade agora e para todo sempre. Senhor, escreva o meu nome no livro da vida.
Senhor, agora escreva nas tábuas do meu coração a tua lei, a tua verdade, a tua direção, para que em nenhum momento eu me afaste dos teus mandamentos, para estar debaixo das tuas mãos poderosas e do teu amor. Eu rejeito a Satanás, ordeno que ele saia da minha vida, e toda opressão, todo peso, toda angústia, saia agora, porque quem é o meu Senhor, o dono da minha vida, é o Rei do Universo, e Ele é que cuida. Eu quero seguir-te, Senhor. A minha aliança contigo é eterna, a minha aliança contigo é para todo sempre. Eu quero andar nos teus passos, agora e para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus, amado. Que você possa receber essa palavra no coração. E você possa entender que se você não tiver esses fundamentos, você não virá a Deus. Nós pedimos, Pai, fala com cada pessoa que está ouvindo. Aquele que virão mais à frente. E que cada pessoa que receber essa palavra, que essa palavra não seja a palavra da minha, mas essa palavra é dos céus para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria também de declarar que eu vou estar trazendo para você um livro chamado Realidade do Mundo Espiritual. Este livro foi escrito depois de muita batalha espiritual, de muita oração, e ele tem muitas revelações espirituais sobre o mundo espiritual. Ele também conta sobre a diferença do mundo natural e do mundo espiritual, que nós precisamos de aprender a discernir o que é natural e o que é o espiritual, e que tudo que é natural está ligado ao espiritual. Ele também traz muitas outras coisas, experiências de visões, êxtases espirituais, experiências nas quais eu estive ministrando pessoas, e nós escrevemos mais ou menos 7 ministrações escolhidas em eventos, em seminários, quando participando do Ministério do Ágape Reconciliação com a apóstola Neuza Itioca, a qual eu estou ligada. Durante muitos anos eu viajei, são 27 anos acompanhando, e nesse processo aqui está o livro. É o primeiro livro, chama Realidade do Mundo Espiritual, Visão Profética como Profeta do Senhor. Aqui tem muitas coisas para você crescer. Se você desejar adquirir este livro, aí mesmo no Facebook tem como você adquirir esse livro e você ser muito abençoado. Amém? Também eu gostaria de convidar você para entrar no nosso canal. O canal tem o mesmo nome que você viu aqui no livro, Realidade do Mundo Espiritual. Nesse canal nós temos vídeos, nós temos pregações, nós falamos de coisas extremamente importantes para o crescimento espiritual, sobre a libertação, sobre as dimensões espirituais, sobre o lugar dos mortos no inferno, e também sobre a conduta do cristão, e sobre a salvação, o plano de salvação, a vida espiritual, o crescimento emocional, a cura da alma e muitos outros assuntos extremamente importantes. Hoje, inscreva-se no canal Realidade do Mundo Espiritual.